Boa noite, pessoal, tudo bem? Vamos falar hoje sobre transição planetária. Circula muita coisa na internet, muita gente achando que vai ser resgatado por ET, né? Vamos ver será que isso é verdade? Pessoal, quem já tem alguma coisa que queira perguntar sobre a transição, o que leu em algum lugar, que ouviu alguém falar, que acha que vai ser de algum jeito, quiser colocando aí pra gente conversar, vai colocando aqui no comentário, que a gente já vai tirando uma dúvida, dando um outro ponto de vista, né? Então, o ano passado eu fiz duas postagens sobre a transição. Uma foi em abril, outra foi em maio. O ano passado não, foi em 2019. Ano passado só estava na pandemia e não foi falado sobre isso. Mas em 2019 eu fiz uma em abril e outra em maio. Em abril foi mais. Falei mais um pouquinho, foi mais completa. E a de maio, na verdade, foi só uma resposta porque alguém publicou aí que um guru falecido aí, que era bem conhecido, tinha psicografado através de uma pessoa uma mensagem dizendo que tá tudo as mil maravilhas, que a gente está recebendo muita luz, que as pessoas podiam sentir alguma coisa à noite, sentir mal, é porque estava se assimilando essa energia nova, né? E aí só para refutar, aí eu coloquei uma postagem. Quem quiser ver direitinho, está no meu blog lá em 2019, uma em abril e outra em maio. Põe o link aí, Aqui onde? nos comentários. Eu posso botar no comentário? Pode comentar. Vou botar nos comentários aqui o link. Os links aqui, ó. Tá, eu coloquei os dois links do lado aí. Vamos ver o que a Anabela já falou aqui. Transição planetária pressupõe a reorganização tanto astral como os resgates de espíritos assim como reencarna na matéria, licença. Qual o papel porque eles interessariam nesse processo? São eles que tratam da transmigração? Então, essa parte aqui, ó, reurbanização ela vai ocorrer. Só que nesse período de transição, não é assim, só vai reencarnar gente boa. Não é bem assim, né? A gente está fazendo muito resgate no umbral. Tem muitos espíritos que estão presos lá. Não é porque são ruins, é porque ficaram presos numa frequência lá de centenas de anos ou séculos, estão presos em algum local, com bolsão. Esse povo tem que reencarnar, tem que queimar o seu karma e tudo. Então tem muito espírito que não é assim, não é muito elevado, é um espírito normal, tá até meio atrasadinho, que vai ter que reencarnar aqui. Isso vai ser feito agora, nesse processo. Então isso vai levar séculos, milênios, esse povo reencarnando ainda, até que comece a melhorar. Quando é que vai melhorar mesmo? Quando o planeta que vai passar aí, né, o Hercólobus, aquele Nibiru, outros nomes que tem aí, planeta X, quando ele estiver no perigeu, que é o ponto mais próximo com a órbita da Terra, ele vai atrair muita gente para ele, né? E isso aí, como eu já coloquei no post aí, vai ser é uma atração magnética. Ele vai exercer uma atração magnética sobre o corpo astral das pessoas aqui da Terra. Quem tiver um corpo astral mais denso, ou seja, aquelas pessoas que não já atingiram o mínimo de civilidade, de evolução, esses vão ser puxados para lá. Esses vai ser automático, né? Inclusive, algum tempo atrás aqui na reunião nossa aqui, disseram que vai haver uma espécie de arrebatamento, né? Pessoas que podem estar até encarnada, quando ela sofrer a atração do planeta, o espírito vai ser arrancado do corpo, ela vai morrer na hora, vai desfalecer quando for puxada para lá. Então, depois que esse pessoal mais pesado for embora, né, for para outro lugar, é que a coisa vai começar ainda a levar muitos mesmo a melhorar bem aqui, porque os que estão aqui não são os bonzão, é os que estão mais ou menos, que não foram tão ruins para ser puxado, mas não atingiram nenhum grau evolutivo assim, de dizer que é um ser elevado, que é uma coisa muito boa. Então, isso aí é uma coisa muito demorada. Segundo o Ramatiz, já começou na década de 50, né, do século passado. Em 1950 já começou esse processo. E ele segue, né? E vai demorar bastante tempo ainda. O que o ZT tem a ver com isso? Então, tem grupos que apoiam. Eu sei que os que trabalham conosco, eles ajudam
Alguns não são daqui, né? Mas é porque eles têm algum interesse aqui em ajudar quem está aqui, que é da, talvez tenha vindo do planeta deles, uma coisa assim. Assim como aqui nós temos grupos humanitários que se preocupam com os direitos dos animais, das pessoas, também no astral tem algumas raças mais evoluídas que se preocupam em auxiliar as menos evoluídas que nem nós, né? Mas isso aí concorrendo com outras raças que querem nos destruir, que querem nos escravizar, que querem se alimentar da gente, um monte de coisa parecida. Então, é uma guerra de forças, né? Assim como é aqui lá. A pessoa não pode achar que do outro lado a coisa é mil maravilha, que tudo é bacana, que tudo funciona perfeito, que não é assim não. Lá também tem discórdia, também tem divergência de opinião, também tem guerra, também tem escravização, tem um monte de coisa que tem aqui e tem lá. Tem a última pergunta dela. São eles que Certo, trazem. quem fala? Não, é a Não, eu Tedinho estava também, falando da né? Tedinho, mas aí vamos seguindo aqui. Não, ela também continua essa mesma pergunta, tem aqui. São eles que tratam da transmigração? Então, essa transmigração tem uma parte que é automática, né? É uma atração magnética, alguns vão ser puxados para lá porque é como se fosse uma limalha de ferro por um imã. Eles vão ir sozinhos. E pode ter alguns que vão ser assessorados, ó, no caso assim, alguns a gente já está mandando antes, né? Os que vão ser exilados, ou que vão para outros lugares, já estão indo na frente. Como aqui na Terra tem espírito que vem de muitos outros planetas, tem muita gente aqui que não é daqui, que veio exilado, que veio fazer alguma coisa, acabou ficando aqui, preso no karma aqui. Então pode ser que algumas raças venham auxiliar, tentar auxiliar de alguma maneira algum grupo isolado, mas isso aí não é uma minoria, assim, não é vai acontecer com todo mundo, não. Pode acontecer, pode não acontecer, né? Muita gente que veio exilado já voltou, então ficaram aqui aqueles que não conseguiram se melhorar muito mesmo, então Ó, pode ter alguma atuação pontual, mas assim, como eu já ouvi o pessoal dizendo que teriam naves ao redor da Terra esperando para receber a gente, isso é mentira, não tem coisa nenhuma. tá? A Sônia pergunta, nessa transição planetária, os seres mais perversos... Ih, pausou aqui já, eu não consigo terminar de ler. Deu uma pausa. Ah, consegui. Seres mais perversos serão deslocados para Plutão? Então, eu tenho uma postagem minha sobre Plutão também, né, planeta prisão. A gente colocou, já explicou como é que é lá, realmente é um planeta prisão lá, a gente viu, acho que a gente foi buscar alguém lá, ou levar, não sei, que aí a gente ficou estudando lá. Deixa eu botar o link aqui. Recentemente, eu fiquei sabendo que alguém atribuiu ao Chico também ter dito que lá era um planeta Plutão, mas não sei se procede isso aí, se ele disse realmente, mas a gente que eu coloquei aqui, eu fiz uma postagem. Tudo que eu coloco no meu blog são coisas que a gente no nosso trabalho, não, eu não posto nada de terceiros aqui. Né? O que eu coloco a fonte é aqui mesmo. Então não sei se eu acho que não. Eu acho que não, porque Plutão está muito perto daqui. Né? Aqueles que realmente forem muito pesados vão ser puxados. Não sei, é capaz até dele puxar algum ser que esteja em Plutão também preso para lá. A Vanessa Masson pergunta, tem algum significado espiritual de haver tantas pessoas na China e na Índia e muita miséria? Eu acho que o significado espiritual é que a humanidade como um todo não evoluiu o suficiente, né? A gente prefere, os países mais ricos investem na melhoria do bem-estar da população deles, investem em armamento, investem em outras coisas, não procuram distribuir a riqueza de modo a contemplar os povos que têm mais pessoas em situação de risco, passando fome, miséria, que nem na África, não é só na China ainda, na África tem muita gente passando necessidade. No Brasil também tem, né, muita gente abaixo da linha da fome. Nos Estados Unidos tem quase 50 milhões de gente passando fome lá também. Isso aí a mídia não divulga muito, mas se vocês procurarem, vocês vão encontrar. Né? Tem muita gente que mora em barraca lá, que passa necessidade, que não se alimenta bem. Porque a desigualdade faz parte do capitalismo. Né? A Sânia pergunta, fala-se nos três ceifadores neste processo de fale-nos
nos 3 ceifadores nesse processo de transição. Você tem alguma informação sobre isso? Não sei de não ceifador, não estou sabendo desse negócio não. Deve ser botaria da internet. Os intraterrenos vão participar da transição também? Também, olha, eu já trabalho com isso aqui desde 2004. Fazendo resgate, já encontrou muitos seres. Já encontramos seres no astral que vivem em cavernas e outras coisas, mas agora no plano físico, alguma entidade, algum ser que viva dentro da Terra não encontramos nenhuma vez. Então eu não posso dizer nem se existe, né? Não, como eu falei, eu só falo de coisas que a gente tem conhecimento porque se vivenciou. Então, já li, quando eu era jovem, sobre essa coisa dos extraterrenos, a Terra Oca, um monte de teorias que tem, mas assim, ó, nunca encontrei nada. Então, não acredito que... Se tem, está muito bem oculto lá, não quer ser visto, que não apareceu até agora. Tá. A Sânia Alves pergunta que o primeiro ceifador é a pandemia? O pessoal tá colocando muita coisa na carga dessa pandemia aí, né? Tem gente que diz que veio para ensinar, que é Deus isso, Deus aquilo. Não é assim, né? A pandemia... Sumi a minha imagem aqui. Minha câmera desapareceu. Ah, tá aqui. Essa pandemia é uma doença, tem a ver com o processo kármico de quem está aqui na Terra, tem a ver com a finalidade para a qual a Terra foi criada, né? Tem coisas que as pessoas não têm condições de saber, as pessoas acreditam que foi criada por Deus e que Jesus vai vir buscar, ou então quem é mais da linha espiritualista acredita que os mestres ascensionados vêm buscar, ou ser de luz, alguém vai salvar de alguma coisa. A realidade é diferente, né? A realidade está aqui quase que por conta própria. Tem alguns seres que nos ajudam, mas é uma minoria. Não tem esse negócio de ceifador, a pandemia, ela veio para... ela, já falei várias vezes aqui, até no começo, quando as pessoas diziam que era impossível, né? Foi criado o laboratório, nós já tínhamos falado disso aqui há muito tempo, desde o começo. O pessoal no começo dizia que não, que era impossível, mas a gente viu que foi agora, estão reconhecendo. Foi criado o laboratório, foi. Foi pelos chineses, não foi. Tá? Mas foi criada, né, assim como outras doenças que foram criadas por governos ou grupos que têm intenção de dominar aqui, foi criada com a intenção de matar bastante gente, né? Os planos falharam porque houve alguma mudança no meio do caminho, né? Da parte de seres que querem nos ajudar, houve interferência, então não chegou como era para chegar. Se tivesse vindo como era para ter vindo mesmo, ia matar muitos milhões mesmo, né? Como eu te falei, a gente está resgatando muita gente no umbral, muito espírito preso aí, milhares todo dia. Esse povo tem que reencarnar ainda, não tem para onde eles ir agora, eles têm que ter mais uma vida aqui na matéria ainda. Então eles vão reencarnar, então gente que não é muito boa vai ter que ter uma chance aqui. Não é assim tão rápido. Isso vai demorar muito tempo ainda, não é uma coisa rápida. Nós somos aqui atualmente quanto 7 bilhões e meio de pessoas no mundo. Encarnadas, desencarnadas tem pelo menos 30 bilhões. Então olha só, é muito espírito. O pessoal vai para onde? Então, os que não vivem no astral tem que vir aqui na Terra, né? Então esse processo de regeneração é uma coisa lenta. É você resgatar seres que estão presos em situações de sofrimento lá no umbral, outras regiões, alguns aprisionados há séculos, milênios, trazer eles para um lugarzinho melhor no astral, preparar para reencarnar e jogar aqui na Terra. Então isso vai demorar muito tempo. Não é uma coisa rápida. O planeta Marte está sendo preparado também. O planeta Marte é o seguinte, eu acho que o pessoal aqui da Terra que sabe que vai dar essa coisa aí, porque vão haver aqui cataclismos, vai haver sim, né? Eu já falei nisso outro dia. Vai morrer muita gente, vai, é um processo natural, vai haver mudanças no planeta aqui, na conformação da Terra. Então aquelas elites que sempre querem ficar por cima, né? Eu acho que estão preparando a colonização de Marte para ver se eles conseguem fugir para lá, né? Levar uma elite para lá, um grupinho lá para poder se escapar da justiça que vai acontecer aqui. Mas não é por a gente do bem, vamos dizer assim, não é
pelos que querem nos ajudar, não. Quem quer é os terráqueos mesmo, que quer se livrar do negócio aqui, querem fugir para lá. A partir só viu que em 2054 até sai um plano generado. Eu acho que quem falou isso aí tá com muito otimismo, ô Patrícia. Não tem a menor chance. Nós estamos em 2020 e em 30 e poucos anos isso aqui ficar para uma coisa regenerada. Isso aí é um mínimo de bom senso você observar aí como é que está a estrutura do mundo aí, como é que tá as coisas, né? Não tem chance nenhuma. Certo? É balela. Aí são pessoas que ficam dando profecias, dizendo que tal data vai chamar atenção para ganhar seguidor e coisa, mas não procede isso aí. E assim, vai morrer muita gente aqui, vai ter muito problema aqui na face da Terra. Existe uma grande possibilidade de uma guerra, né, envolvendo a China. Provavelmente do outro lado vai estar os Estados Unidos e os aliados deles, porque, né, isso é uma coisa evidente, os americanos não querem perder a hegemonia, eles querem ser a nação dominante em todos os aspectos, né, e a China já vem há muitos anos se destacando, né, então eles não vão deixar isso ser barato. A hora que eles não conseguirem mais controlar a economia através da manipulação do dólar e fazendo infiltração em paisecos que nem o nosso aqui, derrubando o presidente, criando lava-jato para destruir a nossa economia, como eles vêm fazendo, que eles não conseguirem fazer mais isso aí, eles vão apelar para a guerra. Pandemia de cunho político tirada do laboratório, não é só política, ela é uma doença mesmo, isso existe. Né? Existe, tentaram como é que eu sei, Mobilizar. mobilizar a opinião mundial contra a China, que surgiu de lá, depois o comando chinês. Isso já faz parte da estratégia dos americanos de querer derrubar a China, né? Mas não foi os chineses que criaram, não. Alimentação carnívora é usual, mas por que algumas pessoas sempre têm saudade de nossos desencarnos? Tem muita gente que é ruim mesmo, mas não é esse o critério. Até, inclusive, hoje eu fiz uma postagem sobre um atendimento no cachorrinho que a gente fez. Muito interessante, porque quem puder olhar, dá uma lidinha lá. Tá muito interessante essa postagem, porque é um cachorrinho que daqui ele vai ter mais 3 vidas como animal, depois já vai passar para ser humano. Inclusive, mentalmente ele conversou com a médica na hora do atendimento. Vou botar o link aqui. Tá? Posso perguntar? Deixa eu ver se tem mais algum que tu não pegou aqui. Não, aqui eu já começo com M. Nogueira. Tá, boa noite. Suposta guerra. Boa noite. Podia nos falar sobre uma suposta guerra que está havendo no astral do planeta nos últimos tempos e o que isso tem a ver com a transição planetária? Eu acho que não tem a ver, se está havendo uma guerra, não tem a ver com a transição planetária em si. Tem muitos alienígenas que querem dominar a Terra aqui. Né? E eles estão sempre inventando alguma coisa. Tem vários que já têm acordos com governos aqui da Terra, que têm contato com aliens e até produzem alimentos para eles e até fornecem alguns de nós como alimento para eles. Eles fazem muita coisa que as pessoas não sabem, né? Essa história que os Estados Unidos falam que não tem contato com ninguém, aquelas coisas que eles falam, tudo mentira, eles têm contato há muito tempo, têm acordos com outros seres, tem vários deles vivendo aqui no meio de nós aqui, tem alguns em altos cargos na ONU, em empresas grandes, então eles participam da nossa vida aqui e direcionam muita coisa que vai acontecer aqui na Terra, pro interesse deles, né? A Ana Navarro pergunta se tem dedo dos magos negros. Sempre tem, né? Sempre tem, porque esse pessoal que vive do mal, o pessoal que tem o poder, aqui na Terra a gente vê que tem elites que têm poder, que vivem no luxo, que exploram outros grupos minoritários, majoritários, no caso nosso, que é a maioria explorada. No astral isso é mais flagrante, assim. Tem muitas comunidades lá onde tem gente escravizada mesmo. Então esse pessoal que tem poder lá, eles fazem tudo para poder manter. Eles não querem reencarnar porque eles vão acabar perdendo esse poder. Então eles ficam prisioneiros, ficam mantendo gente presa lá, vivendo lá. Então, Guilherme Mendes, acho que tu já respondeu isso daqui, ó. A Covid foi criada pelos russos ou americanos?
Olha, eu só posso dizer que não foi criado pelos chineses, para não me comprometer demais. Os chineses não foram. A Fernanda Neves pergunta: boa noite, gostaria de saber se o mundo espiritual é mais caótico que nosso plano, de acordo com as postagens. Foi essa a minha impressão. É isso mesmo. É mais caótico que aqui. Porque lá, vamos dizer assim, a matéria é mais expansível do que aqui. Né? Por exemplo, lá aqui, o nosso corpo físico aqui, em questão de sofrimento, a gente tem uma carga de dor, de prejuízo para ele aqui que a gente pode suportar. Né? E a gente pode ficar doente por um tempo, ou se privar de alguma coisa, a gente logo doente morre. Dura pouco tempo. Lá no astral, tu pode estar sofrendo durante séculos ou milênios. As coisas têm uma duração muito maior do que aqui. Então, aqui é muito rápido. Lá as coisas demoram. Então, tem gente aprisionada há milhares de anos lá dentro. A Michele Matsunaga pergunta: então não existe mesmo a possibilidade de uma melhoria para este mundo e nós nos tornarmos um mundo regenerado? Essa possibilidade existe, mas vai levar milênios. Não é uma coisa rápida. Né? Mesmo nós que não somos tão ruins aqui, a gente acha que é evoluído espiritualmente, trabalha com apometria, eu faço, sei lá, yoga, eu faço qualquer coisa aí. A gente que se acha um pouquinho melhor, a gente não é isso tudo, entendeu? A gente está aqui porque tem um monte de karma aí. Hoje mesmo eu fui fazer um atendimento para mim, numa época que eu era meio bárbaro, eu decepei mais de 50 pênis dos caras que era meu inimigo lá. Imagina, um absurdo isso aí. Prendi os caras da castrava. Então essas coisas a gente não é bonzinho assim. Não é isso que a gente acha que é. Nós não, porque a gente não quer ver o nosso passado. Né? Mas quando você lida com a apometria, que nem a gente lida aqui, que a gente lida com a vida passada dos outros e vendo as nossas também, a gente é muito ruim, a gente tem muita coisa para fazer, muita coisa para resgatar ainda. A Ana Naval fez mais uma observação: nós colhemos o que plantamos, simples assim. E a colheita demora, né? Não é uma coisa rápida. Hoje a gente atendeu um rapaz, a gente atendeu um cara que ele está resgatando um karma agora de uma vida dele no Império Assírio, que isso aí faz acho que uns 5.000 anos, né? Uns 2.500 anos de Cristo. O cara está resgatando aquele karma agora. Ele empalava as pessoas, eles invadiram uma região lá, ele era o líder do exército, e ele empalava as pessoas, né? Enfiava uma estaca pelo ânus e deixava a pessoa cravada lá no troço. Mais de 60 ele fez isso aí com as pessoas. Agora que ele está resgatando esse karma. Agora. Começou a vir essa energia para ele. Então, tem coisa que a gente tá aí, ó. Nem sabe que tem. Patrícia Oliveira pergunta. Travando para todo mundo travado. Aqui travou. Sim, voltou. E aqueles mapas da nova Terra, onde várias regiões do globo desaparecem? Que mapa é esse? Não de mapa não. Não está sabendo? Existe, né? Existe sim. Existe, tem vários nomes. Até o Chico Xavier falou disso, ele chamou de planeta chupão, foi o Chico. O Ramati chamava de Hercólobos ou Nibiru. Nibiru, acho que é os sumérios que falavam, os sumerianos. Existe. A Michele Matsunaga pergunta: acredita que estamos sendo cuidados por alguns alienígenas contra a bomba atômica de fato? Ou isto é balela? Eu acho que isso aconteceu sim. Acho que isso aconteceu. Voltei, caiu aqui. Acho que estão me boicotando, hein? Já tem 10 pessoas. Voltamos, pessoal. Caiu aqui, ó. Boa noite, Manuela, de Bruxelas. Acho que é o ZT, os coisas ruins estão querendo estragar a minha live aqui. Deve ser o Astar cheirando com a frota dele que tá criando interferência. Olha, o Henrique fez uma pergunta aqui, ó. Vamos logo já responder. O que você pensa do futuro da apometria? Qual é a tendência para daqui uns séculos? Acho que daqui a um século vai ter outra coisa diferente, com outro nome, né? Não vai ser mais apometria. A apometria é um negócio muito difícil de fazer, sabe? De ter alguém condições de fazer isso aí. É muito complicado tu criar um grupo, tu manter um grupo, tu tem que lidar com médiums, né? Que já é uma pessoa perturbada por natureza, né? Já é um cara bipolar, uma pessoa que já tem esse problema, sabendo já porque tem um monte de cara para resgatar. A gente, com a gente mesmo, no passado tivemos desavença com eles, essa coisa toda. A gente mesmo, que é doutrinador, também já foi um baita ser das trevas, já fez muita coisa errada. Então é difícil, né? É complicado. Eu acho que
A apometria, o Lacerda colocou assim numa linguagem moderna, muita coisa que já se sabia, que estava meio que espalhado em outras práticas, né, ocultistas. Tem muitas leis da apometria aí que o pessoal já conhecia, a gente já conhecia com outro nome ou de uma forma parecida, né? E aí ele colocou, sintetizou, colocou na maneira de fácil compreensão, né? Tinha muitas delas que tu só tinha acesso se tu fosse iniciado em alguma prática oculta, ocultista, alguma coisa assim, alguma disciplina esotérica, e quando chegava num certo grau tu ficava sabendo. Ele colocou tudo no nivelamento assim que todo mundo pode entender. Então isso acho que é um grande método dele. Uhum. Ó, Mas é difícil de trabalhar com apometria, né? Exige muita gente. a Luísa Moreira pergunta, existe alguma esperança para o Brasil? Olha, eu acho que existe, né? Tirando essa balela que dizem que o Brasil é a pátria do evangelho, né? Que isso aí não tem fundamento nenhum. Nunca vi isso aí. Aquela profecia que atribuem ao Chico Xavier ali, que era uma coisa mais ridícula que eu já vi, que ia dizer que nós ia receber os povos mais adiantados lá do resto do mundo para ocupar o nosso país aqui. Isso aí eu achei ridículo. Mas existe, aqui no Brasil tem muita gente com muita capacidade mediúnica, né? Que tu não vê assim com essa profusão em outros países. Outros países não tem, não, é difícil ter médios como o que a gente tem aqui, com a capacidade que o pessoal daqui tem de ver, de se desdobrar e ir para algum lugar. Nos outros países não tem essa capacidade toda, né? Até no astral eles às vezes eles sequestram o médio brasileiro desdobrado para estudar lá. Nós já pegamos um caso disso aí, dos americanos sequestrando médios daqui do Brasil em desdobramento para estudar lá como é que eram as coisas naqueles lugares que eles têm dentro das montanhas lá. Então a gente tem muita gente boa aqui. O Brasil tem chance de produzir muita coisa boa, né? Só que também é um povo muito iludido, às vezes, acha que as coisas vão acontecer da maneira que não vão, né? Mas estamos melhorando, estamos caminhando. Acho que vai ter futuro sim para nós. A Fernanda Neves pergunta, Deus existe? Aí depende do conceito de cada um, né? Deus, como as pessoas imaginam, assim, personificado, uma pessoa como nós, assim, não creio que exista, não. Não é assim que ele existe, né? Existe algo inominado aí, inexplicável, que não dá para... que criou isso aqui. Ou não, né? Existe uma ordem do universo, existem leis, existem regras, então alguma inteligência, alguma consciência criou isso, né? Mas não é como as pessoas imaginam. Nem nós, as pessoas foram criadas aqui e acham que foram criadas por esse, não foi por ele, foi por outros que ele já criou também. Não somos criação direta do Criador. A gente foi criado por outros seres que tinham capacidade de criar, mas que não são os que criaram tudo. Uhum. A Sênia pergunta, na Terra regenerada teremos terreno para a apometria? Não sei. Se tiver... É ser regenerada assim, ó. É melhorada, é em processo de ficar bom, mas não quer dizer que vai ser perfeito. Não vai ser tudo perfeito. Não, nunca foi, né? Não vai ser. Dizem que a Atlântida era perfeita até começou a vir os capelinhos reencarnar aqui. Aí acabaram com tudo. Virou Mago Negro e coisa tal. Então toda civilização ela atinge um apogeu e depois tem um declínio, né? A gente está longe de chegar nesse apogeu ainda. Essa regeneração não é o apogeu, isso aí é o começo de ficar bom, entendeu? Mas vai exigir muito todo mundo e vai demorar muito tempo ainda. Tá. O Silvano pergunta, o Silvano Paixão. Boa noite, Gelson. Você já fez algum atendimento relacionado à política brasileira? O que há por trás da nossa cena política no astral? Já fiz atendimento sim, a gente já se depara com muita coisa, né? O que a gente viu nos últimos anos foi um retrocesso, né? A gente vinha com um Estado procurando beneficiar os mais pobres e houve um retrocesso nisso, né? A gente sofreu um golpe com essa Lava Jato aí, que foi orquestrado pelos americanos para acabar com a nossa economia, que o país estava indo muito bem, né? Estava quase desbancando algumas potências aí em termos econômicos, destruir nossa economia, destruir nosso tempo político, né? A gente está vendo aí CPs e outras coisas aí, então tá complicado. Mas faz parte do processo, né?
Ó, o Valdinei Ferreira, verdade que cada um de nós temos um mentor? Não, não é verdade, Vladimir. Isso aí é uma ilusão criada pelos espíritas kardecistas, que eles acreditam que a mediunidade é uma missão, então, médio ter mentor. Também que cada pessoa teria um anjo da guarda, assim. Eles acham que eles importaram isso aí do catolicismo. Não, isso não existe. Isso aí é uma falácia. Não tem. Se você for pensar, é ridículo a gente imaginar que a gente vai ter uma babá, né? Um cara super evoluído para cuidar da gente a vida toda. Não existe isso aí, né? Nem os nossos filhos não tem, né? A gente cria do jeito que dá, quando vai para a escola, é um professor para 30 alunos, é a mesma coisa do outro lado, lá não é diferente daqui não. Isso aí é mito, não temos mentor nenhum. É, Geralmente é o obsessor que se faz passar por mentor. o que é mais triste, isso é verdade. É Débora Lula Souto. Astrologicamente, esta lua de sangue tão longa que tivemos nos últimos dias interfere na capacidade dos seres terrenos de lidar espiritual psicologicamente com a ansiedade de dias atuais? O quanto a lua interfere no ser encarnado? Olha, eu não sou especialista em energia lunar, mas eu acredito que não é tanto assim, não tem. Uma pessoa que for muito sensível e talvez assim, se for fazer algum trabalho espiritual muito delicado, que exige uma concentração de energia muito específica, pode ocorrer uma interferência desse tipo aí, mas é uma coisa muito rara. Para pessoas comuns, assim, nem nós, a gente tem tanta coisa que interfere mais que está em nós mesmos, que não vai ser um raiozinho da lua lá que vai provocar diferença na gente, não. Os nossos problemas estão, a gente cria, a gente que. Tem uma musiquinha que os caras falam, não precisa de ninguém para fazer merda comigo, eu mesmo vou pegar. É a mesma coisa, a gente está sempre arrumando coisa, não precisa nada vir de fora. Não precisa nada vir de fora, a gente se lasca sozinho mesmo. A Manuela está dando depoimento dela, que realmente ela é espírita e médium, mas ela nunca viu o povo tão iludido. Pátria do Evangelho e tanta vaidade espiritual. Nunca acreditei e tive muito trabalho e problemas de mediunidade. É o que mais tem, infelizmente, né? Se os centros kardecistas, que são muitos aqui no Brasil, se eles adotassem, não vou dizer que adotar a apometria, que eles não gostam, mas se eles tivessem um método de trabalho mais eficiente de lidar com os espíritos que eles procuram lá, podia melhorar muito a situação do país aqui. Né? Essa limpeza que eles falam que vai acontecer, podia participar na prática, limpando lá, né? Porque só querem ficar no centro espírita lá, dando passo, dando palestra, mas pegar no pesado ninguém quer. Tem centro espírita que nem desobsessão faz mais. Olha, a Cláudia Oliveira Andrade está dizendo que está travando muito quando. E aí ela perguntou, quando você for postar vai estar completo? Eu Desculpa, acho que sim, minha Cláudio. ignorância. Eu acho que sim, não sei, também não sou especialista em vídeo, né? Tu sabe que eu estou começando. Mas assim, ele travou aquela primeira parte, ele fica salvo aí, depois eu vou juntar os dois e vou tocar lá no YouTube, aí dá pra ver lá, tá? A Ana Paula Nobre, o que já criou já tinha ego, por isso não deu certo? Jave, segundo a saga E Yanukai, Anunnaki, e é Yanunnaki. negócio dos alienígenas e tal. Olha, não sei se foi o que eles dizem que foi, tá? Mas a gente sabe que quem criou a humanidade não foi o Deus primordial, o cara que criou tudo. Foi outros seres que têm a nossa mesma aparência que criaram o pessoal daqui. Né? Então, eles têm uma finalidade lá que é deles. Mas aqui na Terra tem gente de vários outros lugares também. Espíritos que não tiveram sua primeira encarnação aqui como ser consciente, né? Que já tinham consciência em outro planeta e depois vieram para cá. Tem muitos aqui também. Né? Atualmente, segundo a gente viu recentemente, né? Os que foram criados aqui, tem cerca de 2 bilhões e meio encarnados. Então nós temos 7,5, esses outros 5 bilhões que estão encarnados aqui não são originários aqui da Terra. É gente que já era espírito que já foi criado em outro planeta e veio para cá por algum motivo. Ou exilado, ou numa migração, ou veio fazer turismo e se perdeu aqui. Christian Fischer, teria como falar um pouco mais sobre sermos criados por seres criados? É, sim, porque eu falei que a gente não foi criado pelo Deus original que criou as coisas tudo, né? Olha, outros escritores já falaram sobre isso, né?
Eu já tinha lido sobre isso quando eu era adolescente. No cinema também tem alguma coisa. Eu vou dizer assim, eu não sei quem já assistiu aqui aquele filme O Destino de Júpiter. É um filmezinho daquele, os mesmos caras que criaram o Matrix ali, aqueles irmãos, alguma coisa, um nome esquisito lá, nem se falar. Mas aquele filme ali, ele, se vocês verem, vocês observar com atenção a história, o enredo, é mais ou menos a nossa história, aquela ali, bate assim, ó, quase que 100% com a realidade, né? O que eu conto no filme? Que uma raça humana semeia a vida em outros planetas para depois colher e se alimentar com eles para eles conseguir ter a vida eterna, né? Viver muitos, muitos anos, milhares de anos, né? Aí no filme tem uns dragão que auxiliam aqueles caras, tem uns ET, é mais ou menos isso que acontece, né? Uma raça humanoide parecida com nós criou essa região aqui, que é uma fazenda, para colher gente depois. Outros também vieram para cá e plantaram, tá? Mas tem um lá que é o dono lá, essa região aqui, eles é que mandam aqui. Então a realidade é essa aí. O Robert Monroe, aquele que fazia viagens fora do corpo, na década de 60, ele comentou isso aí no livro dele, acho que é Viagens Além do Universo, ele comentou isso aí também. É isso aí, basicamente é isso aí. Nós somos criados para ser alimento de outros seres. Eu acho que a Ana Paula Nobre, ela está fazendo uma pergunta que é um complemento daquela primeira pergunta sobre a saga e Anunnaki, que ela continua, ela diz assim, é sobre ser ligadas no nosso DNA para não termos a capacidade de nos comunicarmos com a nossa vida fora daqui, é isso? Não, não é isso. Tem um livro do... Como é que é o nome dele? Banda Essa Desconhecida, Feraldi. do Roger Feraldi, que ele conta a história de como é que eles fazem a criação da Terra, de humanidade, dos planetas e tal. E ele, num dos livros dele, não acho que não é nesse aí, mas num outro, ele fala que a humanidade, na época da Atlântida, tinha essa capacidade de ter contato com a dimensão espiritual, a dimensão astral o tempo todo. E aí, como teve aquele problema lá de Mago Negro e bruxaria, eles criaram a teletérica, que é essa malha magnética que nos bloqueia aqui entre o astral e o físico, né? Justamente para impedir esse contato. Então não é uma coisa do DNA, é um órgão espiritual que foi criado, segundo ele, por quem dominava o negócio aqui na época. Provavelmente aqueles caras que criaram a gente aqui. Apesar que eu não sou daqui, mas quem era daqui, quem vive aqui acaba ficando do mesmo jeito. Pega isso aí. A Ana Navarro, o que você acha da Umbanda com a apometria? Eu não sou religioso, não tenho religião nenhuma, nem kardecista, nem umbandista, nem coisa nenhuma. O cara que criou a apometria, que era o Dr. Lacerda, ele gostava de Umbanda e tinha entidades que trabalhavam com ele, né? Uma vovozinha lá, Maria Com, não sei quem lá. Tinha entidades da Umbanda, né? E ele fazia isso aí. Alguns grupos dele trabalhavam nesse sistema de fazer uma girazinha ali e tal. Mas eu não sou religioso, não trabalho com entidade. Desde que eu comecei a trabalhar com apometria, eu estabeleci que nenhum espírito incorporado ia dar palpite no trabalho, né? Quem ia coordenar o trabalho ia ser eu, porque eu percebia que os grupos onde algum espírito aparecia para dar orientação, eles acabavam se destruindo, sendo destruídos, porque os médios, nem o dirigente tinha capacidade para reconhecer a idoneidade do espírito. O espírito queria o bem ou o mal deles, e acabavam, no fim, todos eles obsidiados e o grupo se acabava. Então eu estabeleci que nenhum espírito ia se intrometer aqui. Se quisesse me ajudar, me intuísse a mim, né, de alguma maneira. Mas assim, incorporar alguém para dar explicação, fazer o que eu fazendo, não, isso não acontece. É um trabalho que é feito assim na Umbanda, né? Eles incorporam no cavalo, né? O ego, que é o médium, e aí quem toma a decisão é o espírito. Aqui no meu serviço não é assim não, quem toma a decisão sou eu. Às vezes eu até pergunto, se eu estou na dúvida, levo para cá ou para lá, mas assim, coisas que não são tão importantes, né? Porque a responsabilidade kármica é minha. Quem está fazendo sou eu, então eu que assumo o negócio.
um espírito que quer nos ajudar não vai querer assumir responsabilidade também, nem seria justo exigir dele, exigir assumir responsabilidade por atos que a gente está fazendo que é para beneficiar nós e ele pode se lascar por causa disso aí ainda, né? A Fernanda... Então não acho errado, só para comentar, não acho errado a apometria, quem quer usar com apometria, banda com apometria pode utilizar, não tem nenhum problema, né? Desde que a pessoa tenha condições de trabalhar bem, né? Até uma curiosidade, logo que eu comecei com a apometria, tinha um grupo no Yahoo Grupos, né? Que é aqueles grupos de e-mail, que é o que tinha lá por 2004, 2005, por aí. Um era chamado Apometria Umbanda, né? E aí era para ser um grupo mais, assim, mais universalista, né? Incluindo, ó, só que o pessoal era meio restritivo ali nas coisas, e eu me lembro que aí algumas coisas que eu comentava lá, o pessoal não achava legal, aí eu acabei criando um outro grupo no Yahoo, na época, que foi a Apometria Universalista. Isso foi em 2006, e foi por isso que eu trabalhei de universalista, porque o outro era um bando e restringia muito, só queria usar daquele jeito. Não aceitava uma coisa mais expansiva, por isso que eu botei a Apometria Universalista. Foi em 2006, agora o Yahoo Grupos acabou, acho que ano passado, mas eu mantinha o grupo até lá, nessa época aí. Fernanda Neves. Existe merecimentos? Há um plano reencarnatório individual para cada um? Não. Merecimento existe. O plano reencarnatório desse não existe. Não existe pelo seguinte, como é que acontece a coisa na prática? Eu estou vivo aqui, eu morro, para onde é que eu vou? Depende do que eu estiver sentindo, a minha maneira dos espíritos perto de mim, do lugar que eu morri, de como eu fui agora, depende de um monte de fator. Mas a maioria das pessoas fica aqui mesmo, vagando por aqui, quase ninguém é resgatado. Quem é resgatado, o que acontece com ele? Eles vão procurar alguém que tenha aqui ligação com ele mais forte e vão botar para reencarnar ali. Ninguém quer saber se ele quer nascer nos Américas, se ele quer nascer na Nova Zelândia. Não, ele vai para onde tiver uma ligação mais forte e deu. É assim que funciona. Merecimento é assim, ó, você cometeu muita coisa errada ao longo das suas encarnações, mas aí você também fez muitas coisas boas, você está tentando se melhorar. Então você adquire um merecimento, que é tipo assim, tipo um crédito para você não ser tão lascado, não receber tanto cargo na vez só. Mas, e aí você pode ter algum benefício, mas plano reencarnatório é difícil. Tá? Mas tem uns planos aí reencarnatórios do mal. Das trevas também tem. Às vezes, não, se o cara for resgatado e for para alguma colônia, eles até podem tentar fazer um planozinho para ele lá, tentar ver onde é que é o melhor lugar para ele nascer e tal. Mas assim, chegou lá e vão ver daqui para frente, não existe um plano, tu vai nascer 10 vidas na Terra, depois tu vai para tal. Não, isso aí não existe, não tem isso aí. Não é assim que funciona. Quantos por cento do povo encarnado hoje permanecerá na Terra regenerada? Pergunta da Sânia. Sânia, não tem essa informação. Eu acho que pelo menos a metade deve ir embora. Pensamento meu, pelo que eu conheço aqui, pelo que eu sinto, mas nunca me disseram nada. A Manuela Garcia disse que o Robson Pinheiro fala disso, mas eu não sei mais qual é a pergunta que ela não sei também do que ele fala. Já passou o tempo de falar coisa que preste. Esse papo de guardiões da humanidade aí é uma baita furada, então não dou crédito porque ele fala. Ana Paula Nobre, todas as raças evoluem, tipo reptilianos, pleidianos e outros? Sim, todo mundo evolui, faz parte do processo, né? Existe karma kardecista, que funciona 100% regrado, pode ser comparado a uma espécie de meritocracia social burra, na minha visão. Nada 100% programado, como descrito, a meu ver. Não é. Eu já comentei muito assim, os kardecistas nos livros deles, eles passam a impressão para as pessoas, eu sei disso porque eu atendo muita gente, as pessoas, quando eu falo, às vezes eu mando o relatório do atendimento, a pessoa, mas como? A pessoa não foi resgatada, não sei o quê. Eles passam a impressão de que todo mundo morre, né? Vai para o umbral, né? As pessoas que não são tão ruins vão para o umbral, aí fica um tempinho ali, até aí se arrepende, faz uma oração, aí vem aqui para o socorrista e leva para a colônia. Isso é uma ilusão, isso aí não acontece. Tem gente que nasce, morre, renasce umas 10 vezes, nunca passou, nem sabe que existe colônia. É sempre aqui na terra, no umbral, na terra, aqui mesmo, nunca saiu daqui. Eles passam a ilusão, isso é uma ilusão, não acontece isso. Hoje a gente resgatou um senhorzinho que morreu há pouco tempo, né? Morreu faz 2 meses. Mas estava na cama do hospital, nem se mexeu. A gente fez alguns resgates já de pessoas, a gente pegou uns lixões hospitalares, com milhares de pessoas. Imagina uma montanha assim, ó, do tamanho, sei lá, uns
500 metros de altura aí, de corpos, um por cima dos outros, 500 mil seres ali, montado. Então onde que tem isso? Nós fazemos resgate quase toda semana. A gente resgata milhares de negros que foram escravizados aqui na época da escravidão, que ainda tem fazenda no astral, que eles ainda estão presos lá. Cadê os resgates? Por que não foram resgatar eles lá? Isso aí é conversa, isso não acontece. O Espiritismo é uma religião e eles querem se colocar assim, ó, a colônia é o novo céu, o umbral é o purgatório, né? Você tem que se arrepender para se resgatar, para vir um grupinho te buscar. Da onde tem gente que nem sabe que está morto, fica vagando aí sem saber que está morto aí séculos. Como é que vai se arrepender de quê? Sabe? Eles criam uma ilusão que não é real. Infelizmente se perderam na jogada aí. Podia ser uma ferramenta para evoluir a humanidade aí muito, mas não, a meu ver, não estão cumprindo a tarefa que era para cumprir mesmo. Se o Kardec tivesse vivo hoje, ele ia expulsar os caras do centro espírita, porque não tem nada do que ele ensinou ali. Ninguém faz pesquisa, ninguém raciocina, eles pegaram alguma coisa que ele falou há séculos atrás aí, 1800 e pico lá, e repete aquilo ali o tempo todo. Aí tem gente que decora as coisas que ele falou e fica dando palestra o resto da vida aquilo ali, não aceita nada de novo. Até hoje tem espírita que não aceita os livros do André Luiz, do Chico, porque acha que aqui não existe, né? Mas enfim, complicado. Realmente os kardecistas pisaram na bola, no meu ver. Célia Lousada, existem os reptilianos aqui? Existe reptiliano, existe formigão, existe besourão, existe tudo que é bicho esquisito que tu imaginar existe aqui, vivendo conosco aqui, tá? Alguns querem viver dentro de nós, outros querem nos comer como alimento, outros querem nos escravizar, outros querem acabar com a gente para ficar só com o planeta, com as coisas naturais que tem aqui. Então tem de tudo aqui, a Terra é uma salada mista. Aqui tem gente de quanto é lugar do universo aqui. Tá. A Ana Paula Nobre, ela fala assim, mas essa malha foi então para nós evoluirmos a teletérica que ela chama. Não, na realidade ela foi para bloquear o acesso, o contato dos encarnados com a dimensão espiritual. Foi para isso que, segundo ele, foi criado na época. Porque como tinha esse contato muito forte, todo mundo via, todo mundo era usado pelos magos, e apareceu um monte de mago negro, um monte de coisa arada aí que eles estavam dando problema. Por isso que eles fizeram isso. A Cláudia Oliveira Andrade está pedindo para colocar as referências para estudo, por favor. Já botou. Eu já falei algumas coisas aí. Na outra live, né? Tu colocou as Livro do Roger Feraldi é bom, porque ele tem uma meia dúzia de livros, eu acho muito bons. Esse Roger Feraldi foi um pai de santo, sacerdote umbandista, acho que do Rio de Janeiro. Ele escreveu vários livros, um deles é Umbanda Essa Desconhecida, que para mim é um clássico, é o melhor livro que tem nessa que fala sobre a Umbanda esotérica. E ele fala sobre a criação das raças e um monte de coisa interessante ali, que vale a pena você estudar. A Patrícia Oliveira. O Ramatiz também fala sobre a transição planetária. Ramatiz, lembrando que são os livros do... Como é que é o nome do cara? Aquele? Ramatiz, Ercílio Mais. Tem várias pessoas que dizem que recebem o Ramatiz, não vou dizer que não é, mas assim, eu só recomendo os livros do Ercílio Mais, que é o primeiro médico que recebeu o Ramatiz. Tá. A Priscila Oliveira quer saber, você poderia falar sobre os 3 dias de escuridão? Patrícia, não posso falar porque eu não sei se vai acontecer não, nunca ouvi falar sobre isso aí. Já ouvi falar que ia ter aquilo ali, vai ficar tudo escuro, mas para mim isso aí é botaria para a gente quer criar pânico para as pessoas. Vou te dizer assim, ó, não tem fundamento nenhum em certas informações serem repassadas para o grande público, porque só ia criar pânico, a pessoa ia ficar preocupada, que vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, não ia ter sua vida normal, podia até fazer coisa que não iria fazer por causa disso aí, até piorando a situação dele. Então, os seres que querem nos ajudar mesmo, aqueles que são de luz, eles não passam esse tipo de informação, porque isso é só especulação para gerar o interesse das pessoas, para ficar à mercê de gente que fica dando pitaquinho. Isso aqui vai acontecer aquilo, a profecia não sei do que, entendeu? Sensacionalismo. Os seres de luz mesmo não costumam fazer isso aí. Eles soltam uma coisinha assim, ó, de vez em quando, aqui, para mim pegar uma informação aqui, ó, leva muito tempo aí, às vezes a gente faz um resgate, grande coisa, daí eu dou uma cutucada no médico, pergunto isso aqui pro cara, como é que aconteceu aquilo ali, aí ele solta alguma coisinha, aí eu vou juntando, mas não chego para dizer assim, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, não.
Eles vão falando que pingadamente, assim, de vez em quando, se tu puxar muito, eles te soltam alguma coisa. E aí tu tem que ter merecimento para poder responder a tua pergunta, senão tu não responde. Fica no vácuo. Fernanda Neves, é permitido cobrar monetariamente ajuda espiritual? Tem alguma regra que proíbe? Para os kardecistas, eles dizem que não se deve cobrar, porque a mediunidade é um dom que você recebeu de graça, e como você recebeu de graça, você não pode cobrar. Só que isso é uma besteirada, né? A mediunidade surge porque você fez muita merda no passado, você fez muita coisa errada, você deteriora a sua teletérica e aí passa a ter esse contato de uma maneira indisciplinada, de uma maneira desregulada, né? Por isso que o médium não controla a mediunidade dele, ele tem percepções aleatórias, não tem uma coisa assim 100% que ele consegue determinar, né? Eu cobro, eu faço atendimento espiritual, passei, a gente trabalhou 15 anos sem cobrar, a gente fazia só atendimento gratuito, mas agora, de uns 12 anos para cá, eu resolvi fazer isso profissionalmente, então eu cobro, fazer atendimento. A equipe que me ajudava continua me ajudando, né? A gente já atende vários casos de centro espírita que não tem respaldo nenhum no astral, centro de umbanda também, que não tem nenhum, que o pessoal vai lá e prega que faz a caridade, e faz reunião, e faz isso e aquilo, e os espíritos estão tudo bolados ao redor lá, porque não vão para lugar nenhum, que não tem resgate para lugar nenhum, só vive ali. Então, assim, ó, essa coisa de cobrar depende da finalidade de cada um. Se eu continuasse atendendo do jeito que eu fazia aqui, eu ia atender muito pouca gente, só quem viesse aqui. Eu agora atendo gente do mundo todo, do Brasil todo, já, desde que eu comecei são acho que quase 1000 pessoas que a gente já atendeu aqui, né? E resolve o problema. O que pode ser feito espiritualmente a gente faz. Eva Tales, o que é exatamente lixão hospitalar? Lixão hospitalar é assim, ó, a gente encontrou vários. Eu já falei aqui que o nosso corpo astral tem um peso, uma densidade, né? Que é isso que vai determinar se a gente vai, no caso, ser puxado para o planetão ou não. Mas assim, quando você morre, para onde é que você vai na dimensão astral? Você vai para um local compatível com a densidade do teu corpo astral, né? Então tem muita gente que morre em hospital que tem o corpo astral meio denso, vamos dizer assim, um pouquinho mais denso que o normal. O que acontece? Eles caem vibratoriamente para um local e ficam armazenados lá. Então o primeiro que nós pegamos, acho que tinha, não sei, 200 ou 500 mil. Era uma coisa absurda. Depois já pegamos outros menores que tinham centenas ou poucos milhares. Mas aí o lixão hospitalar é isso aí. Aí era uma pilha de corpos de pessoas, uns por cima dos outros. Imagina uma montanha de corpos, tudo amontoado lá, uns por cima dos outros, gemendo, cheio de doença, com problema, sofrendo, né? E aí eles geralmente são usados em trabalho de magia negra, quando eles querem adoecer uma pessoa, pegam um espírito daqueles ali e encostam nela, né? Ou outras coisas pior que querem fazer. A Sandra Marques está perguntando, como encarar a morte então? Nessa vida não sou tão ruim, mas como saber o merecimento de um reencarne melhor? Pois é, ninguém tem garantia nenhuma de nada. A gente não tem essa garantia. O que a gente pode fazer é o seguinte, é se preparar, né? Quanto mais conhecimento a gente tiver, mais preparado você vai estar, porque se você ao menos vai poder identificar que está morta, porque a maioria das pessoas também, muitos nem percebem que morreram, né? Eles estão no outro lado achando que estão vivos. Às vezes, por não saber que estão mortos, são escravizados por outros. Às vezes, mantém uma situação de subserviência sem necessidade. Então, você conseguindo ter uma consciência para saber que morreu, você vai ter condições de tentar procurar alguma coisa para você se melhorar lá, dependendo de onde é que você vai, né? Essa história de que os parentes vêm receber, isso é conversa. Coitados dos parentes, nem eles sabem onde é que estão, vão te receber depois que tu morreu. É muito pouco que acontece, muito pouca gente que tem esse privilégio aí. Então a gente não tem garantia nenhuma. Então o que a gente tem que fazer? Procurar ser o melhor possível, né? Agindo com ética com outras pessoas, né? Para que, se a gente tiver um lastro muito pesado do passado, a gente não sofrer tanto depois da morte. Obtendo um merecimento nessa vida, que é você fazendo alguma coisa pelos outros, né? Uma coisa que o Kardec falou que eu acho que é muito importante, e as pessoas talvez não consigam enxergar a dimensão disso aí, ele falou assim, ó, fora da caridade não há salvação. Por que ele falou isso aí? Porque ninguém, por mais que estude aqui, por mais que aprenda, por mais que faça alguma coisa para se melhorar a si mesmo, meditação, yoga, seja lá qualquer disciplina que você faça, você não vai conseguir resgatar nem 1% do que você fez no passado.
a maneira mais rápida de você conseguir obter um merecimento é fazer alguma coisa pelos outros, porque você está resgatando o seu karma, você está fazendo alguma coisa por alguém que não é você não está sendo egoísta, você sendo altruísta, você está gerando um karma positivo em você. Esse karma positivo vai te dar merecimento. Entendeu? Então tem pessoas que às vezes a pessoa estuda a vida inteira, ela faz yoga, ela faz meditação, ela faz reiki, faz diabacó, faz um monte de coisa que ela acha que vai evoluir ela. Só que ela está focada só nela, no egoísmo dela, e ela esquece que ela teve 500 vidas atrás, que ela era um bandido, era ruim pra caramba, e ela tem um monte de coisa ruim para resgatar. E ela só se melhorando não vai resgatar aquilo lá. Eu me tornando melhor, eu não vou pagar o meu karma do passado. Eu vou pagar o karma do passado sofrendo, ou então ajudando quem está em sofrimento. É assim que a gente faz. Isso aqui é só para tu dar uma palavra de consolo para Gisele Cristine. Estou bem desanimada com essas verdades. Perdi até a fé. Estou bem racional ultimamente. É a melhor coisa que tem, ser racional. Se vocês observar a composição dos nossos corpos, a gente tem o corpo físico, o corpo etérico, o corpo astral também é chamado de corpo emocional, porque ele é formado com energia emocional, das emoções, e os corpos que vêm depois, os corpos mais superiores, é o corpo mental. Então, o corpo mental está ligado à razão. Quanto mais racional você for, mais no caminho certo você está indo. Você vai deixar de se iludir com as coisas da emoção, do sentimento, porque é muito fácil de enganar as pessoas aqui na Terra, porque você fala em amor, aí a pessoa, o amor isso, o amor aquilo, o amor pode tudo, o amor não sei o quê. É a gente que está sofrendo a vida inteira, que nem sabe amar, nunca foi amada, aí fica idolatrando um sentimento que ela não tem, que ninguém tem por ela, e que não vai resolver o problema dela. Não adianta eu amar todo mundo, que isso não vai curar meu karma, não vai resgatar meu karma de vida passada. O mal que eu já fiz está lá. Então não adianta eu amar a humanidade inteira. Fé sem obras não adianta nada. Se você não fizer alguma coisa, não adianta você achar, você sentir. Não vai te melhorar. O caminho não é esse aí. A Sânia está perguntando, o Norberto Peixoto psicografou os livros umbandistas do Ramatiz. Nesse médio você não confia? Tu quer botar na saia justa, né, Sânia? Eu vou só repetir o que eu falei antes. Assim, para mim, Ramatiz é o do Ercílio Mais. O resto eu não tenho interesse. Mas assim que a minha intuição me diz que eu devo ler só aqueles do Ercílio Mais. Os outros, a minha intuição diz assim, não lê, que isso não é para ti. Talvez para outras pessoas, mesmo não sendo, vamos supor que não seja Ramatiz, não sei se é, vamos dizer que não sei se é, pode ser que para muitas pessoas seja interessante, né? Às vezes a pessoa escolhe um pseudônimo, o espírito se apresenta com um nome para ficar mais conhecido, para ser mais aceito, mas o que importa é a ideia que ele passa. Se passar uma coisa que preste, tudo bem. Mas assim, em termos de nome, eu só leio do Ercílio Mais. Ana Paula Nobre, o livro do Lacerda sobre apometria para conhecimento já não seria bom ler Espírito, Matéria? É bom, sim, claro que é bom. O Lacerda tem 2 livros, né? Tem o Espírito, Matéria, Novas Horizontes para a Medicina, e o outro chamado Energia e Espírito. É um livrinho mais fininho que ele escreveu alguns anos depois, né? Então, é bom, só que assim, o livro do Lacerda não é tão fácil de entender. Muita gente que eu já aconselhei a ler o livro, a pessoa leu e não entendeu nada. Até quando eu comecei a dar curso, eu fiz uma apostila sintetizando um pouco, simplificando as coisas, porque às vezes a linguagem, por mais que ele se esforçasse para falar uma linguagem acessível, como ele era médico, ele era professor de física, alguns conceitos que ele passa ali, tu não entende bem na primeira vez que tu lê o livro. Tu fica meio assim, ó. Eu tive dificuldade a primeira vez que eu li, porque tinha umas coisas que eu não entendi direito. Não sei se a minha incapacidade de compreensão, você não colocou a ver, mas tinha algumas coisas que ficou meio perdido. E mesmo em alguns seminários que eu fui lá na Casa do Jardim, também eles não conseguiam explicar bem o negócio. E eu acabei aprendendo depois na prática mesmo, no trabalho. Mas é bom a leitura, sim. A Mariana Matheus, quem treina projeciologia tipo Valdo Vieira ganha mais consciência extracorpórea, consciência sobre o astral, etc. Pergunto porque se fala frequentemente de pessoas que morrem sem terem consciência dessa mudança de plano ou Sim. ficam em lixões hospitalares. Certo, vamos comentar um negócio aqui do Valdo Vieira, que muita gente já falei em off para muita gente. Se tu pratica projeciologia de uma maneira correta, se tu consegue realmente desenvolver alguma coisa, tu tem uma percepção melhor do astral. Tu consegue depois de morto, né?
às vezes até bem demais. O Valdo Vieira, quando morreu, ele criou um impériozinho para ele lá, um palácio no astral, que se mantinha com a energia dos alunos dele. Né? Ele inventou uma tal de TENEPS, lá, uma prática que a pessoa doava energia que ia tudo para ele. Né? E ele vendia essa energia no mercado negro do astralino para outros seres das trevas. Ele pegava energiazinha boa dos queridos, dos seguidores dele, que achando que estava uma coisa muito bacana, né? E ele vivia na opulência lá no astral e ainda vendia o excesso para os seres das trevas para poder se manter numa boa lá. Tá? Isso aí a gente descobriu quando eu tive em Foz do Iguaçu, alguns anos atrás. A gente encontrou uma base de ET lá e aí esbarramos no Valdo, no astral lá. E ele daí, o pessoal que trabalha comigo não deixou ele permanecer com isso aí, ele foi preso, teve a mente apagada e foi chamado para a reencarnação. A Luísa Moreira pergunta: você conhece a doutrina chamada racionalismo cristão? Meus avós paternos frequentam essa doutrina há muito tempo, mas tenho minhas dúvidas sobre sua idoneidade. Não, já ouvi falar, mas não posso falar nada assim com mais precisão, porque não me lembro agora dos detalhes. A natureza, a Fernanda Neves, a natureza do nosso planeta é tão perfeita, ciclicamente perfeita. Como o plano espiritual e este plano podem ser tão caóticos no nosso planeta? Olha, tu está falando da natureza, né? Tu pode estar falando que o planeta é perfeito ciclicamente em termos de natureza, de ter as estações, de ter a translação, rotação, o movimento das marés, você pode nesse sentido aí. Porque onde tem interferência humana, a gente vê a situação que está hoje. Como é que está o mundo hoje por conta da interferência humana. Então, uma coisa é a natureza do planeta, outra coisa é a influência humana nele. Então, o que no astral é esculhambado? É a interferência dos espíritos que estão lá. A dimensão astral tem os ciclos dela lá, a parte natural funciona normalmente. Agora, onde os espíritos que estão lá interferem, aí fica essa bagunça aí. A Eva Tales: Gelson, então é possível sair desse giro de reencarnação? O que fazer para sair dessa? Por que a gente reencarna? Acho que eu já falei isso no outro dia, mas vou repetir de novo aqui. Quando é que a gente vai sair, vai parar de reencarnar? Né? A gente é formado, nós temos o corpo físico, o corpo etérico, que é um corpo só energético, que faz a ligação do físico com o astral, né? Depois temos o corpo mental inferior e superior, e futuramente vamos ter o corpo búdico e o corpo átmico, que ainda não tem, tá? A maioria das pessoas não tem. Essa constituição centenária, a gente vai criando ao longo da nossa evolução. Então, antes de ser humano, a gente não tinha nem o corpo astral, né? Esse cachorrinho que eu atendi hoje, que ele vai ser daqui a 4 vidas, ele vai ser humano, ele ainda não tem o corpo astral, como nós temos aqui. Ele está formando o corpo dele, está juntando energia, ele tem um corpinho na forma de animal, quando ele entrar para ser humano, ele vai criar um corpo astral humano. Aí nesse ponto ele tem só o corpo astral e o mental inferior. Não tem ainda mental superior, nem tem corpo búdico, nem corpo átmico. Ele chegou agora aqui, a gente que está aqui também. Alguns de nós têm o corpo mental já desenvolvido, o superior, mais ou menos desenvolvido, uns mais, outros menos. 1 ou 2 no mundo pode ter um corpo, uma semente de corpo búdico, e deu, acabou por aí. Então, por que eu preciso reencarnar? Uma das idas apometríacas que o Lacerda fala é a ação telúrica. O que acontece? Esse nosso corpo espiritual, que é o corpo astral, ele está sempre sendo atraído pela massa planetária, porque é uma energia que foi tirada da Terra para criar ele. Então, quando a gente morre, a gente está sempre sofrendo ação gravitacional, como a gente tem a gravidade aqui, tem a gravidade no astral. Então, o corpo astral está sempre sendo puxado para o centro da Terra. E quanto mais a gente vive, quanto mais a gente adensa esse corpo com a nossa energia, com as nossas ações, vai ficando densa essa energia, a gente vai ficando mais pesado. Então a gente tem que renascer, tem que reencarnar aqui no físico, porque aí a gente cria o ectoplasma e dá uma limpada nessa energia do astral. Então ele consegue ficar mais um tempo no astral, sem a gente cair para ser puxado para o fundo da Terra, lá para as profundezas. Então é com esse corpo emocional, que é o corpo astral, que a gente vai reencarnando sempre, né? À medida que a gente for evoluindo, que a gente for se tornando melhor, ser mais positivo que negativo, fazer mais coisa boa do que coisa ruim, resgatar o karma negativo do passado, esse nosso corpo astral vai ficando cada vez mais diáfano, mais leve. E vai chegar um ponto que a gente já criou o corpo mental superior,
a gente não precisa mais desse corpo aqui astralino, ou do corpo astral. Então o que vai acontecer? A gente não vai mais precisar vir para corpo de carne para refazer o corpo astral. Então a gente vai poder passar da dimensão astral para a dimensão mental. Então é aí que a gente para de reencarnar. Para parar de reencarnar aqui na Terra, eu tenho que ter condições de devolver para a Terra o meu corpo astral. Porque eu vou passar por uma coisa chamada segunda morte, onde eu vou perder o corpo astral e vou passar a viver no corpo mental que eu criei acima da dimensão astral. Aí é só aí que eu não preciso mais reencarnar. Mas isso aí vai levar milhões de anos, né? Os chamados seres de luz, eles não têm mais nem corpo astral. Eles estão vivendo só na dimensão mental. E superiores, né? Então, enquanto eu tiver corpo astral, eu vou ter que reencarnar para manter ele mais ou menos equilibrado, para não ser puxado para dentro da Terra. Quando eu tiver com... À medida que eu vou evoluindo esse corpo astral, eu vou criar o corpo mental superior, e aí eu posso abandonar esse corpo astral, passo pela segunda morte, que é lá no astral mesmo, e aí passo para a dimensão superior. É como a gente morrer aqui no físico e ir para o astral. Quando eu puder morrer no astral e ir para o mental, não precisa mais reencarnar. Então isso vai demorar muito tempo. É só assim que a gente vai sair do ciclo reencarnatório. Antes disso não vai dar. Pedinha Anabela quer saber de que forma podemos preparar a nossa próxima existência. Olha, é muito difícil você preparar a próxima existência, né? Porque a gente não sabe o que vai acontecer, né? Eu agora estou trabalhando com isso aqui, com apometria, resgate, eu não sei o que vai ser do outro lado. Eu não sei, pelo tanto que eu já vi que eu devo do passado, pode ser que tudo isso que eu fiz ainda me mantenha na lista de expulsão para o planeta Chupão lá. Pode ser que mesmo tudo isso que eu fiz eu ainda seja expurgado. A gente não sabe, porque nós não temos acesso a todo o nosso passado, né? Mas assim, o que a gente tem que fazer é procurar ter conhecimento. Obter conhecimento e agir de maneira correta com outras pessoas. Aí assim, você não está agindo no karma negativo. Se você agir corretamente, você não está criando karma negativo. Tá? Se você fazer alguma coisa de positivo por outra pessoa, você está gerando um karma positivo. E se você estudar, adquirir conhecimento, você também vai estar se melhorando, desenvolvendo a sua razão, né? O seu mental. Isso já vai te ajudando a criar o corpo mental, que é o caminho de você sair daqui. A Eni Gonçalves Tavares pergunta: esses espíritos que são resgatados vão para onde? Então, depende do espírito. A maioria que está doente, os que estão doentes têm que ir para um hospital para ser tratado, né? Depois de tratado, eles vão procurar algum lugar para se reencarnar aqui. Alguns que são muito maus, que são muito ruins mesmo, porque às vezes é um que outro que é líder de alguma coisa do mal, assim, a gente exila ele é mandado para outro planeta, ou para aquele planeta higienizador, a gente já mandou alguns para lá. Mas a maioria, alguns pode ficar adormecido no astral até ter onde botar eles aqui, porque é complicado, né? Às vezes a gente resgata uma cidade com milhares de pessoas, centenas de milhares, vai fazer o que com esse povo aí? Não tem uma mágica lá, tem que ter logística, tem que saber onde vão colocar, é bem complicado isso aí. A gente tem resgatado, por exemplo, dar um exemplo, do ano passado para cá, muitos escravos. Então a gente sabe, nos informaram que foi criada uma cidade no astral, uma colônia só para esses espíritos que foram escravos aqui no Brasil, e alguns dos Estados Unidos que a gente pegou também. Então já tem uns 3 milhões de espíritos lá, e eles estão vivendo lá. Quando é que eles vão reencarnar? Quando tiver propício aqui, para eles. Eles vão fazer isso, mas eles por enquanto vão ficar vivendo lá. A Débora Lula Souto: podes me falar algo de Osho e sobre os sannyasis, essas multiculturas de comunidade alternativa? Sobre o Osho eu posso falar. Por que eu posso falar sobre o Osho? Porque eu já atendi o Osho no astral, né? Tem uma postagem minha de 2014, vou botar o link aqui, que a gente encontrou o Osho no astral. O Osho, quando vivo, era um picareta da pior qualidade, era uma pessoa que não valia nada, né? Ele é conhecido como Bhagwan Rajneesh. Depois mudou o nome para Osho, que foi expulso de vários países. Ele tentou criar uma cidade nos Estados Unidos, lá onde ele seria o manda-chuva lá. Ele é envolvido com droga, com lavagem de dinheiro, com prostituição internacional, um monte de coisa. Era um cara que não valia nada. Quando vivo, imagina depois de morto. Então dá uma lidinha aqui nesse Osho, a migração interplanetária, que você vai conhecer a história do Osho. Enquanto era vivo e depois de morto. O Henry Nogueira pergunta: agora esse outro negócio que ela falou ali, que ela tem, ai, não sei. esse não fica para outro dia.
Sannyasi, não deve ser o seguidor dele, não vou apanhar. O Henrique Nogueira pergunta: o que você acha do Rubens Saraceni e a magia divina que vem sendo utilizada em grupos apométricos? Grupos apométricos se criaram com ele, né? Porque eu, por exemplo, não faço aí. Agora, o Rubens Saraceni, ele inventou esse negócio de tronos e negócio divino, que divino só tem o nome. Não é aquilo ali tudo, não. É ilusão, né? Sobre Umbanda, para mim, é o Roger Feraldi. Ele até tem os pessoal que seguia tem um site chamado Umpran. Deixa eu ver se eu acho aqui. Que lá tem o ensinamento dele. É Umpran, a hora que o renascer da Umbanda. Eu aconselho sobre Umbanda estudar isso aqui. Vou botar o link aqui. Tá, o Igor Cristão. Como posso saber se faço algo de ruim quando me desdobro em sonho e como mudar? Você pode saber pelas lembranças que você tiver do seu sonho, dependendo do que você sonha. O sonho nunca não pode interpretar literalmente. Geralmente você mistura no sonho coisas que você viveu no astral com coisas que você sonhou, que você lembrava do que você queria fazer. Mas pelo teor do sonho você pode saber o que você andou fazendo no astral. Se você acorda cansado, parece que não dormiu, está perdendo muita energia no astral, então está fazendo muita coisa, provavelmente coisa errada. O Christian Fischer disse que tem um documentário na Netflix sobre isso, bem interessante. Sobre eu acho que é sobre o Osho. Deve ter. Não vi, mas com certeza, se for bem feitinho, vai explicar que ele era um baita picareta. Vi no YouTube que os falecidos por Covid, a pergunta da Sandra Alves, estão sendo encaminhados para colônias específicas. Não foi isso que nós vimos, né? Olha, no começo da pandemia, quando estava morrendo um pouquinho mais de gente, a gente andou fazendo alguns resgates. Mas isso aí não procede. Colônia específica para Covid, não vi isso não. Não vimos isso. A gente viu até, eu postei um caso aí que já estava sendo preso e levado para um grupo das trevas lá para ser escravo num lugar lá. Não vimos isso aí não. Mas nos disseram que isso aí pega no corpo astral também, né? Foi falado para nós aqui, acho que não estava junto. Ele pega no corpo astral e tu pode numa outra vida tu ter esse troço e já nascer com isso, porque já está no teu astral. Então a gente já atendeu algumas pessoas que tiveram Covid aqui, no astral eles eliminam o vírus lá, mas a pessoa pode ficar com esse negócio incubado no corpo astral e ter essa porcaria na outra vida. O Christian Fischer, que ele colocou aqui o nome da série que é sobre o Osho na Netflix, que eu acho que é o Wild Country. É isso. Tá? Então quem quiser se conhecer mais do picaretão, assiste aí. Eu acho que aqui não. Mas nessa postagem que eu fiz, eu coloquei vários links de sites, séries lá que falam sobre ele. Eu acho que dá pra eu conheço a vida dele aqui no físico, a gente não tem conhecimento público. O cara foi proibido de vários países, foi expulso, era envolvido com prostituição internacional, ele tinha quase 100 Rolls Royce, o cara fazia lavagem cerebral, pegar dinheiro das pessoas, era horrível. Então é isso, José. Eu acho que terminou. Já estamos com mais de 1 hora, quase 1h30 de ao vivo. Pessoal, então foi um prazer a presença de todos aqui, né? Com certeza não foi respondido todas as perguntas, né? Mas a gente vai fazendo, eu estou procurando fazer uma semana sim, uma não, fazer uma livezinha para a gente conversar, trocar uma ideia aí, né? E aí em outras lives a gente volta com a mesma pergunta, volta com o mesmo assunto, até a gente conseguir responder todo mundo, né? Também lembrando aqui que eu estou falando da minha opinião aqui, se a pessoa tem uma opinião diferente é o direito dela, né? Não quero mudar a opinião de ninguém, mas eu estou passando a minha experiência aqui, né? Eu não tenho interesse em denegrir nenhuma religião, nem nenhuma prática, mas assim, o que eu me sinto na obrigação de relatar as coisas que a gente encontra durante os atendimentos aqui. Então, se eu vejo que o negócio é picaretagem, eu coloco aí, né? E essas coisas hindus também tem, assim como tem picareta aqui que vive da religião, lá na Índia também tem mais do que aqui ainda. Inventa um monte de prática aí, e o pessoal aqui nessa onda de nova era, de se espiritualizar, só porque está escrito que o nome é Siri alguma coisa, já acha que o cara é um iluminado, é um guru.
Aí você acaba entrando em furado. Vou resumir só um pouquinho aqui Hum. a pergunta da Michele. Ela está perguntando que se a orientação na apometria para espíritos ruins, né, é a proteção através da oração também? Pessoal, a oração não tem essa força toda que vocês imaginam, tá? Um espírito, se o espírito que, vamos supor, se é o espírito ruim, um obsessor, ele é um cara que nem nós, tá vivo, tem consciência, raciocina, ele pensa, tu ficar rezando, dizendo, Ave Maria, cheia de graça, qualquer outra coisa que for, não vai afetar ele nada. O cara vai ficar rindo da tua cara, entendeu? Isso aí não vai afetar. A gente tem que ser um pouco mais racional nessa questão aí, né? Se o cara tá te obsidiando é porque vocês têm uma ligação kármica que provavelmente tu já aprontou alguma coisa para ele, já aprontou uma coisa para ti e vocês têm um laço kármico aí que permite energeticamente que ele esteja perto de ti. Tu rezar não vai resolver nada, infelizmente não vai. A não ser, vamos supor assim, que algum conhecido teu que está no astral, que seja um espírito um pouquinho mais elevado, ou tenha condições de te ajudar, vai vir. Mas não vi isso acontecer ainda, Mas é às muito vezes a difícil. oração atrai até um espírito mais ruim, né? Às vezes. Exatamente. Às vezes a oração talvez atrai um espírito pior ainda, ou um espírito que quer ajudar, mas não sabe como, né? A gente atendeu recentemente um caso aqui bem interessante que a mulher perdeu o filho, a mulher era mãe solteira, criou um filho, amava muito aquele filho era tudo para ela, e aí o filho quando cresceu foi embora, largou ela. Ela começou a rezar, ela era muito católica, rezava muito, pedia para Nossa Senhora para trazer o filho de volta, não sei o quê. E aí uma mulher que também tinha perdido o filho, que mataram o filho dela, um espírito estava vagando astral, escutou a prece dela e resolveu atender ela. Ah, minha missão agora vai ser ajudar as mães que perderam os filhos. Aí saiu tentando juntar os filhos aí. Agora, vidas depois, aproximou ela do filho de novo, né? Ela já com 10 anos mais velha que ele, os dois acabaram namorando. É que não vai dar certo, né? Mas enfim, às vezes a gente acha que está recebendo ajuda no coração e pega uma bomba. Tá certo? Então, provavelmente daqui a 2 semanas eu vou fazer outra live para a gente conversar mais, né? Vão anotando as coisas que tem vontade de conversar, o que acha que não é, que se tiver argumento contra o que eu falei também apresente aí para a gente discutir, né? Eu procuro sempre colocar uma coisa de uma maneira bem racional, não sem mistificação, sem atribuir poder especial para nenhuma religião, nenhum ser, né? Eu procuro ver a prática do dia a dia. Eu trabalho com a geometria o tempo todo aqui. Estudei o kardecismo, estudei várias religiões, então se eu me deparo com uma coisa que na prática é diferente do que está escrito na teoria, eu relato mesmo, não é assim que funciona, a prática é diferente, é um negócio bem empírico, tá certo? Então muito obrigado por todos que participaram da live aqui, e daqui a 2 semanas a gente está de volta aqui para conversar mais um pouquinho. Tem vários temas que já foram sugeridos, eu acho que a próxima vai ser sobre obsessão, que eu acho que é um negócio bem importante, porque acontece muito, né? E aí a gente conversa bastante sobre isso, tá certo? Muito obrigado a todos e boa noite. Até a próxima.